Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui em mais um Practicando Enem. Nós vamos hoje responder e comentar 5 questões de Enems anteriores, tá certo? Essa é a terceira videoaula sobre questões do Enem que eu estou fazendo, então nós temos outras 2 aulas anteriores que vocês podem também assistir. É uma aula um pouco mais longa porque a gente lê, traduz e comenta as questões, tá bom? Vejamos aqui essa questão. Ela tinha um texto que dizia: En la República Democrática del Congo, menos del 29% de la población rural tiene acceso al agua potable y menos del 31% cuenta con servicios de saneamiento adecuados. En un país cuya situación ha sido calificada como la peor emergencia posible de África en las últimas décadas, las enfermedades hacen estragos entre la población. La diarrea provoca cada año la muerte del 14% de los niños menores de 5 años, y los brotes epidémicos de cólera causan más de 20.000 muertes anuales, sobre todo en las provincias de Katanga Oriental, Kivu del Norte y del Sur. Con el objetivo de paliar esta situación, la Fundación We Are Water ha llevado a cabo un proyecto de UNICEF en los distritos del sur y el este del país para mejorar el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento en las comunidades rurales y semirurales donde el cólera es endémico. Gracias a la excavación de pozos, el establecimiento de instalaciones para la extracción de agua y la formación de agentes de salud para mejorar las prácticas de higiene de estas comunidades, 10.000 niños, 5.000 mujeres y 5.000 hombres de 30 aldeas y áreas cercanas a las ciudades han mejorado su accesso ao água potável e se verão livres da ameaça do cólera. Então a questão ela diz o seguinte: a partir das informações sobre as condições de saneamento básico na República Democrática do Congo e do gênero escolhido para veiculá-las, a função do texto é. Então ele quer saber a função do texto, qual foi a intenção, o texto foi escrito para quê, com que função, tendo em vista esse texto que nós lemos, né? Acabamos de ler. Então, se nós observarmos a letra A, diz que o texto ele tem a função de divulgar dados estatísticos sobre a realidade do país. Veja, quando eu digo assim que a função desse texto é divulgar dados estatísticos sobre a realidade do país, dá a impressão que ele vai falar sobre várias coisas. Veja que ele não especificou aí na letra A que são dados estatísticos sobre a cólera, ou sobre a higiene, ou sobre a saúde. Não, ele deixa algo muito aberto. E esse não é o objetivo do texto, falar de um modo geral sobre dados estatísticos. Letra B diz, levar ao conhecimento público, ou seja, as pessoas que lerem a esse texto, as práticas que visam a melhoria da saúde na região. Sim, esse texto ele traz informações, ele conta quais foram as práticas que trouxeram a melhoria da saúde na região, né? Então a resposta é essa. Letra C dizia, alertar as pessoas interessadas em conhecer a região sobre os problemas de saneamento. O texto foi escrito para pessoas que estão interessadas em conhecer essa região e que querem saber sobre os problemas de saneamento? Não. Letra D. Oferecer serviços de escavação de poços. O texto, a função dele é oferecer serviço de escavação de poços? Não. É um texto informativo que está trazendo um conhecimento aí para quem lê sobre o que foi feito lá na República Democrática do Congo para melhorar a saúde, né, e evitar aquela questão da cólera, diarreia, etc. Letra E. Orientar a população do país sobre ações de saúde pública. Não, a função do texto não é orientar a população lá. Ele está trazendo dados, né? Ele está trazendo informações do que foi feito lá, mas não está sendo direcionado para as pessoas de lá o texto. Portanto, letra B é a correta. Vamos para a questão 2. Nós temos aqui uma imagem, nós vamos observar. Temos aqui atrás uma chaminé com fumaça, né? Ou seja, poluição. A gente tem aqui um rapaz se deteriorando e aí a gente tem a oração. Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Ou seja, o que você faz ao planeta, você faz a ti. Ou seja, se ele está poluindo o planeta, se ele está prejudicando o planeta, ele está prejudicando a si mesmo. Ele não, né, necessariamente. Qualquer pessoa que traz algum prejuízo para o planeta, ao mesmo tempo está se prejudicando até porque nós estamos no planeta. E aí aqui embaixo tem um texto que diz, actua agora, hazte sócio hoy. Então, haja, atue agora, se torne sócio hoje. É uma propaganda aí do Greenpeace Chile, né? E aí, a gente tem a questão que diz, o texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado lo que le haces al planeta te lo haces a ti. Então ele quer saber
essa frase, esse enunciado, ele estabelece uma relação, né? Entre ele e os elementos não verbais do texto, que são as imagens e tal. E ele quer saber o seguinte, que pressupõe que as atitudes negativas do homem para com o planeta... Então, essa frase, junto com o cartaz em si. Então, essa frase aqui, o que você faz ao planeta, você faz a ti. Em relação às atitudes negativas do homem, do ser humano, a gente poderia, em relação a isso, marcar qual alternativa? Letra A, aceleram o envelhecimento da pele. Então, as atitudes negativas do homem aceleram o envelhecimento da pele. Levando em consideração essa frase, o que você faz ao planeta faz a ti, parece que não é tão adequada, né? Vamos ver a letra B. Provocam a ocorrência da seca. Veja, o que você faz ao planeta, você faz a ti. E atitudes negativas de um homem em relação à ocorrência da seca? Não. Aumentam o dano atmosférico? Não. Prejudicam o próprio homem? Sim. Veja a frase. Leiam bem direitinho. Ó. O que você faz ao planeta, você faz a si mesmo. É isso. Se você faz algo de ruim ao planeta, negativo ao homem, então você vai estar fazendo algo de ruim ao próprio ser humano. Se o ser humano pratica o mal ao planeta, ele vai estar praticando mal a si mesmo. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão número 3. Lembrando que hoje nós vamos ver 5 questões. Ciudad de México. José Rodríguez camina junto a su nieto frente al altar gigante con ofrendas del Día de los Muertos en el Zócalo de la capital mexicana, una tradición prehispánica que ocurre el 1 y 2 de noviembre de cada año. Vengo con mi nieto porque quiero que vea que en México la muerte no solo es lo que ve en los noticieros, comenta. México consagra los 2 primeros días de noviembre a homenajear a sus muertos. Las familias disponen coloridas mesas con las bebidas, platillos, frutas o cigarrillos favoritos de sus difuntos. Algunas incluso lo hacen directamente en los cementerios, a cuyas puertas se agolpan músicos para llevar serenatas a los muertos. Toneladas de cempasúchil, una flor amarilla, son usadas para tapizar los panteones. Es una fiesta para celebrar a quienes se han ido, aunque cada vez es más palpable la influencia de Halloween. México se resiste a las tendencias que llegan del vecino Estados Unidos y conserva una de las fiestas más coloristas de su calendario, el Día de los Muertos. Un estudio de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, Profeco, elaborado en octubre de 2009, reveló que el 81% de los casi 300 encuestados en 29 de los 32 estados mexicanos celebran el Día de los Muertos, frente al 4% que se decantó por Halloween. Então, Cidade do México, José Rodríguez caminha junto ao seu neto diante de um altar gigante com oferendas do Dia dos Mortos na praça da capital mexicana, uma tradição pré-hispânica que ocorre no 1º e 2 de novembro de cada ano. Venho com meu neto porque quero que veja que no México a morte não é somente a que se vê nos noticiários, comenta. O México consagra os 2 primeiros dias de novembro a homenagear os seus mortos. As famílias dispõem de coloridas mesas com as bebidas, pratinhos, frutas e cigarros favoritos de seus defuntos. Algumas, inclusive, fazem isso diretamente nos cemitérios, em cujas portas se agolpeiam os músicos para levar serenatas aos mortos. Toneladas de cempasúchil, que é uma flor amarela, são usadas para forrar os túmulos. É uma festa para celebrar quem se foi. Ainda que cada vez mais é palpável a influência do Halloween, México resiste às tendências que chegam do vizinho Estados Unidos e conserva uma das festas mais coloridas do seu calendário, o Dia dos Mortos. Um estudo da Procuradoria da Defesa do Consumidor, Profeco, elaborado em outubro de 2009, revelou que 81% dos quase 300 entrevistados em 29 dos 32 estados mexicanos celebram o Dia dos Mortos, diante de 4% que preferiu ficar com Halloween, com Halloween. Enfim. Então, o Dia dos Mortos é uma tradicional manifestação cultural do México. De acordo com a notícia, essa festa perdura devido, então ele quer saber, essa festa lá no México, ela dura até os dias de hoje, por qual motivo? Letra A.
Por causa da homenagem prestada às pessoas que morreram pela glória do país. Em algum momento do texto ele fala sobre pessoas que morreram pela glória do país? Não. Letra B. Aos estudos que reafirmam a importância desse dia para a cultura mexicana. Essa cultura, essa festa do Dia dos Mortos, dura até hoje por causa dos estudos? Não. Letra C. A reação causada pela exposição da morte de forma banalizada pelos noticiários. É por causa das mortes que são noticiadas nos jornais e coisas do tipo que essa festa dura até hoje? Não. A proibição da incorporação de aspectos da cultura norte-americana aos hábitos locais. Em nenhum momento do texto fala sobre proibição de incorporação de aspectos da cultura norte-americana nos hábitos locais. Então, resta-nos a letra E. Que essa festa ela perdura devido ao engajamento da população em propagar uma crença tradicional anterior à colonização. A gente viu lá, por exemplo, o José Rodrigues levando o netinho, né, para participar da festa. Enfim, então isso é uma forma de perpetuar a festa. Vejamos a penúltima questão de hoje, a questão número 4. Nós temos aqui o garotinho que fala: no dejes para mañana el tratar de encajarle a otro lo que tengas que hacer hoy. Ele aqui faz um aproveitamento de um outro ditado popular, né? Tem um ditado popular que diz que não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Só que aí ele adapta dizendo o seguinte: não deixe para amanhã jogar a sua responsabilidade, o que você tem que fazer, para o outro, deixar para fazer o que você pode fazer hoje. Tipo, faça hoje o ato de jogar para outra pessoa aquilo que deveria você fazer. Né? Ou seja, dê a outras pessoas, resumindo, dê a outras pessoas aquilo que você deveria fazer. E não deixe isso para amanhã, não. Mande para essas pessoas logo hoje aquilo que você deveria fazer, bote para elas fazerem, ainda hoje, não deixe para amanhã. Resumindo, seria isso. Então, a gente tem assim: é comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, né, o Felipe de Mafalda, a expressão tratar de encajar-lhe significa, quando a gente diz assim, encajar-lhe a outro, o que você tem que fazer é encaixar no outro, é enviar ao outro, mandar para o outro, chutar para o outro a sua responsabilidade. Então, letra A diz: encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Não é em outro dia, é em outra pessoa, é mandar para outra pessoa a sua responsabilidade. Letra B, delegar a outras pessoas os seus afazeres. Sim, essa é a resposta correta. Letra C dizia: ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. Não. Aceitar suas atribuições sem questioná-las. Não. Adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Não. E a última questão de hoje, questão número 5, a gente tem assim: un gran disco rojo, siluetas de manos y figuras animales que decoran las paredes de diferentes cuevas del norte de España son las pinturas rupestres más antiguas jamás halladas. Hasta ahora se creía que, con una antigüedad de entre 20.000 y 25.000 años, las pinturas rupestres más antiguas estaban en cuevas de Francia y Portugal. Las fechas en las que, según el nuevo hallazgo, se dibujaron estas pinturas coinciden con la primera migración conocida de los humanos modernos, los Homo sapiens, a Europa desde África. Pero hace 40.000 años, sus primos, los neandertales, todavía vivían en lo que hoy es España. En estas pinturas pueden estar algunas de las claves para entender el desarrollo de la historia humana. Pero si, por el contrario, se comprueba que los artistas fueron los neandertales, el hallazgo añade un nuevo elemento a nuestro conocimiento sobre sus capacidades y su sofisticación. Eso indicaría que el pensamiento humano, abstracto y avanzado, y probablemente también el lenguaje, surgieron cientos de miles de años antes de lo que se creía. Então, o texto está dizendo que um grande disco vermelho, silhuetas de mãos e figuras animais que decoram as paredes de diferentes covas ou cavernas do norte da Espanha são pinturas rupestres mais antigas nunca encontradas, né? Jamais encontradas anteriormente. Até agora, se acreditava que, com a antiguidade de 20 mil a 25 mil anos, as pinturas rupestres mais antigas estavam em cavernas da França e de Portugal. As datas nas quais, segundo a nova descoberta, se desenharam estas pinturas coincidem com a primeira migração conhecida dos humanos modernos, os Homo sapiens, à Europa desde a África. Mas, há 40.000 anos, os seus primos, os neandertais, ainda viviam no que hoje é a Espanha. Nessas pinturas podem estar algumas das chaves para entender o desenvolvimento da história humana. Mas se,
Pelo contrário, se comprovar que os artistas foram os neandertais, a descoberta acrescenta um novo elemento ao nosso conhecimento sobre suas capacidades e sua sofisticação. Isso indicaria que o pensamento humano abstrato e avançado, e provavelmente também a linguagem, surgiram centenas de milhares de anos antes do que se acreditava. Então, resumindo, encontraram-se desenhos rupestres na Espanha, muito antigos, e na Espanha, antes dos Homo sapiens migrarem para a Europa, onde eles estavam lá na África, antes de ele migrar para a Europa, quem vivia nessa região eram os neandertais. Se for comprovado que essas pinturas são dos neandertais, vai se acreditar que, como os neandertais são anteriores aos Homo sapiens, né, na evolução, vai se perceber que o desenvolvimento e a sofisticação das capacidades do ser humano, né, pelo menos dos nossos antepassados, digamos assim, são bem anteriores ao que se acredita, né? Porque se acredita que foram os homens sapiens que pintavam e tinham essa linguagem mais desenvolvida, essa capacidade artística e tal. Mas, se por acaso for comprovado que os neandertais que fizeram essas imagens lá, isso quer dizer que o que a gente acredita e o que a ciência acredita ser uma capacidade humana vai ser bem anterior ao que se acredita. Acho que está dando para entender, né? Então, a linguagem teria surgido centenas de milhares de anos antes do que se acreditava, se essa comprovação for de fato feita. Vejamos aqui a questão. A pintura rupestre é uma arte pré-histórica por meio da qual nossos ancestrais retratavam seu entorno, seu cotidiano, suas crenças. O achado arqueológico apresentado no texto pode ser de grande relevância por... Letra A. Oferecer informações sobre o movimento migratório dos Homo sapiens e dos neandertais? Não, essa não é a grande relevância. Letra B. Comprovar a sofisticação artística e a capacidade criativa dos neandertais? Não, a gente percebe aqui que está mais ligado à linguagem, né? Letra C. Ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem? Olha aí, tá vendo? É isso. Letra D diria ampliar a variedade de imagens representadas por pinturas rupestres? Não. Atestar o grau de parentesco primitivo entre o Homo sapiens e os neandertais? Não. Então a resposta seria de fato a letra C. Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Practicando Enem.